Olá! Hoje eu quero falar com você sobre gramática, mas não saia daí, fique comigo, não abandone este vídeo. Se você é um apaixonado por escrita ou tem o desejo de melhorar as suas habilidades, eu vou te apresentar a gramática de uma maneira que talvez você ainda não tenha visto. A gramática deve ser a principal ferramenta no kit de qualquer escritor, porque ela é uma grande aliada quando nós queremos expressar nossas ideias com precisão. Mas por onde começar? A minha sugestão é a seguinte: comece estudando as classes gramaticais, as classes de palavras. Vai lá na sua gramática e procure por morfologia, e dentro dela, as classes de palavras. A morfologia distribui e organiza o conjunto das palavras da nossa língua em grupos com características semelhantes, de acordo com critérios específicos para estudá-los. E esses grupos são as classes de palavras. E você vai encontrar 10 classes: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Entender como essas classes funcionam te ajuda a usar a linguagem de forma mais eficaz para comunicar as suas ideias. É muito importante você entender o que é um substantivo, o que é um verbo, o que é um pronome. Veja, por exemplo, os verbos. Eles são os motores das frases, eles dão ação e movimento à sua escrita. Um bom domínio de verbos te permite escolher o verbo exato, que melhor descreve a ação que você deseja transmitir, por exemplo, em vez de você ter que se contentar com um verbo genérico complementado por muitos advérbios. Aliás, Stephen King, seguramente um mestre da escrita, uma vez disse que o caminho para o inferno está pavimentado com advérbios. O excesso de advérbios pode ser um indicativo de uma escrita preguiçosa ou pouco precisa. Já parou para pensar que substantivos e verbos são, de certa forma, a espinha dorsal da nossa comunicação? Eles carregam o peso da mensagem, a essência do significado. Eu diria que o substantivo é quem atua ou sofre a ação expressa pelo verbo, e o verbo é a própria ação. Veja como essa relação entre substantivo e verbo é forte. Por outro lado, os advérbios e os adjetivos entram em cena para adicionar detalhes ou nuances aos substantivos e verbos. Um bom domínio de adjetivos, por exemplo, permite que você enriqueça sua descrição sem tornar o texto excessivamente florido ou difícil de ler. Conhecer as classes de palavras permite que você escolha as palavras certas para transmitir as ideias de forma clara e envolvente. Quanto mais você souber sobre como as palavras funcionam, mais será capaz de manipulá-las para expressar exatamente o que deseja dizer e da maneira como deseja dizer. Por exemplo, por que escrever "eu vou ler um livro", se você pode simplesmente escrever "vou ler um livro"? O verbo vou já indica que é a primeira pessoa do singular. Escrever "eu vou" não seria uma redundância? E aquela famosa plaquinha ao lado dos elevadores? Antes de entrar neste elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Confesso que a leitura dessa frase me traz até uma inquietude quase palpável. A pessoa que a escreveu claramente não deu a devida atenção às aulas de gramática. Por que não escrever "antes de entrar neste elevador, verifique se ele está parado neste andar"? Não é muito mais claro e direto? O elevador é substituído pelo pronome ele. Para isso serve o pronome, para evitar a repetição de substantivos, para dar mais clareza e para tornar a linguagem mais concisa. Você não precisa inventar moda e usar o mesmo no lugar de um pronome. Mas parece que alguém achou elegante ou chique usar o mesmo no lugar do pronome e muitas pessoas, sem senso crítico, começaram a copiar esse lamentável erro. Compreender a natureza dos pronomes e o seu papel na substituição de substantivos é muito importante para aprimorar a sua escrita. Sintaxe. Pode parecer um termo complicado, mas é essencial para a arte da escrita. A sintaxe é a
engrenagem da linguagem. É o fio condutor, o coração pulsante da gramática. Ela estabelece as regras de como as palavras se combinam para formar frases. Frase é um enunciado com sentido completo e não um amontoado de palavras sem sentido. Imagine, então, a importância disso para a sua comunicação. Cada classe de palavra, lá da morfologia, o substantivo, o verbo, o adjetivo, o advérbio, tem uma função dentro de uma oração, que é a unidade básica de expressão. Imagine, por exemplo, o adjetivo, que é a palavra que qualifica ou modifica o substantivo. Na sintaxe, o adjetivo se torna o adjunto adnominal, qualificando o substantivo, que aqui pode ser o sujeito da oração, por exemplo. Vamos ponderar um momento. Você conhece a palavra oração, mas quando você a ouve, provavelmente você associa a momentos de prece, de comunicação íntima, de expressão de sentimentos e desejos. Isso não é um paralelo distante do uso da palavra no contexto gramatical. Uma oração, na gramática, também é uma forma de expressão, é um meio de comunicar nossos pensamentos e emoções. E nesse cenário, o verbo emerge como protagonista. Sem ele, como expressaríamos sentimentos, descreveríamos ações ou retrataríamos mudanças? Veja como o verbo enriquece e dinamiza a comunicação, permitindo a narrativa de fatos, o estabelecimento de relações de causa e efeito, a articulação de um argumento coerente e a expressão de diferentes modos de ser. Mesmo quando não pronunciamos o verbo, ele está lá, subentendido. Quando você diz "cada louco com sua mania", você pode expandir a frase para "cada louco tem sua mania". Perceba que o verbo é pensável. Então, sem o verbo, a comunicação seria limitada, seria restrita, normalmente aos aforismos ou descrições rápidas. Agora, sobre os termos da oração. A sintaxe chama as palavras dentro da oração de termos. Termo é a palavra participando da estrutura da oração como um dos seus constituintes. São as palavras encadeadas em torno de um verbo. Aí a sintaxe analisa a oração, o discurso, para entender como ele funciona e, a partir disso, classifica os termos. Existem os termos essenciais, que são os fundamentos, as vigas mestras da estrutura de uma oração, os integrantes, que complementam, integram, inteiram o sentido da oração, e os acessórios, que acrescentam informações adicionais aos termos essenciais e integrantes. Por exemplo, os termos essenciais são o sujeito e o predicado. A gramática absorveu da análise lógica a noção de sujeito e predicado como partes fundamentais de qualquer construção centrada no verbo, dando as mesmas definições que recebiam dos lógicos. O sujeito que é o ser ou objeto sobre o qual fazemos uma declaração, e o predicado é a própria declaração. Vamos a um exemplo. Eu declaro o seguinte: o sol já se pôs. Essa é a declaração. Eu menciono algo a respeito de algo. Quem é o protagonista da frase? Eu estou falando do quê? Do sol. Então eu declaro um fato sobre o sol. Portanto, o sol é o sujeito. E o que eu estou dizendo sobre ele? Que ele já se pôs. Essa é a minha declaração sobre o sujeito, ou seja, é o predicado. Entender a maneira como os termos se combinam na nossa língua vai te permitir uma escrita mais consciente. Tenha certeza disso. Quer um exemplo de escritor consciente? O bom escritor nunca separa o sujeito do predicado por vírgula. E por quê? Porque sujeito e predicado são como melhores amigos na estrutura da frase. O sujeito é o foco da declaração e o predicado mostra o que ele faz ou como ele é. Juntos, eles formam a essência do que queremos dizer. Se você usar a vírgula entre eles, você criará uma pausa desnecessária que quebrará essa unidade. Portanto, como escritor, lembre-se, a vírgula entre sujeito e predicado pode confundir os leitores, pode tornar a sua escrita menos clara e prejudicar a qualidade do texto. Agora, note que eu venho falando de oração e de frase.
E por que isso? Simples. Você quer que a sua oração seja também uma frase, transmitindo um pensamento completo. Às vezes, uma única oração basta. Outras vezes, precisamos de mais de uma para completar o sentido. Quando você escreve pensamentos mais elaborados, geralmente não se limita a uma única oração. Nossa língua é tão rica que muitas vezes usamos uma oração inteira para qualificar outra, formando uma estrutura frasal maior, que chamamos de período. O período é uma frase que contém verbo. Tem sentido completo, porque é uma frase, e, como tem verbo, é uma oração. Se tiver uma única oração, o período será simples. Se tiver mais de uma oração, será período composto. Agora as coisas começam a ficar mais interessantes. Vamos fazer uma viagem pelo fascinante mundo da coordenação e subordinação gramatical. Dominar esses conceitos te permitirá manipular as palavras com mais habilidade. Vai melhorar a clareza do seu texto, a força e a sutileza da sua escrita. Vamos começar pela coordenação. Imagine que você esteja juntando pérolas para fazer um colar. Cada pérola é independente, é completa por si só, mas quando unidas, elas formam um todo harmonioso. E o mesmo ocorre na coordenação gramatical. Você une orações que são por si só completas e independentes, mas que juntas formam um contexto mais amplo. Ele planejou a obra, mas não a executou com perícia. Aqui, as duas orações, ele planejou a obra mas não a executou com perícia, podem existir independentemente. Contudo, ao combiná-las, você adiciona detalhes à narrativa. A coordenação é particularmente útil quando você deseja equilibrar duas ideias, duas situações ou ações que são igualmente importantes. Ela estabelece uma relação de igualdade entre orações, de forma que cada uma mantém sua independência. Assim, a coordenação é indicada quando se pretende dar o mesmo peso a duas ou mais informações. Textos com coordenação tendem a ser mais diretos e fluidos. As ideias são apresentadas de maneira clara e concisa, o que facilita a compreensão rápida do conteúdo. E isso pode ser particularmente útil em situações onde a brevidade e a clareza são primordiais, como na linguagem coloquial, no jornalismo, na publicidade. Aliás, a coordenação, por ser mais direta e fluida, se alinha muito bem com a linguagem concisa e objetiva que é característica do jornalismo moderno e da escrita digital em geral. O objetivo é transmitir as informações de forma clara e rápida, sem distrações desnecessárias. Isso é ainda mais significativo no mundo conectado de hoje, onde os leitores tendem a fazer uma leitura mais rápida e superficial. Pense nas redes sociais. O uso de frases e parágrafos curtos, muitas vezes coordenados, ajuda a tornar o texto mais facilmente digerível e adaptado à leitura rápida. Além disso, a coordenação também pode ser usada para criar efeitos de ritmo e paralelismo, que é um efeito de simetria e harmonia na frase, conferindo um estilo mais marcante ao texto. Por outro lado, o uso excessivo da coordenação pode tornar o seu texto monótono ou superficial. Então, você recorre à subordinação. Aqui, em vez de você pensar em pérolas, pense agora num castelo de cartas. Cada carta depende das outras para manter a estrutura em pé. Na subordinação, uma oração é dependente de outra e não consegue transmitir um significado completo por si só. Uma é a oração principal. A outra, ou as outras, são subordinadas. Embora esteja chovendo, vamos ao parque. Neste caso, temos duas orações. Embora esteja chovendo e vamos ao parque. A primeira oração é subordinada à segunda. O que a torna uma oração subordinada é que, embora esteja chovendo, não pode ficar sozinha. Não tem sentido completo sem a oração principal, vamos ao parque. A oração subordinada está aqui para adicionar uma nuance de contraste à ação da oração principal. Essas nuances são o que torna o uso da subordinação tão poderoso na escrita. Ela pode adicionar profundidade e complexidade às suas ideias,
permitindo expressar mais do que apenas ações diretas e inequívocas, como na coordenação. Ao dominar a subordinação, você pode criar uma narrativa mais rica e mais matizada. Uma oração subordinada pode fornecer contexto, motivo, consequência, contraste, condição, entre outras nuances, para a oração principal. Geralmente, a oração principal carrega a ideia principal da oração. No entanto, há situações em que a ideia mais importante pode estar em uma oração subordinada, e isso, de fato, acontece. Otton Moacir Garcia ensina que a ideia mais importante pode nem mesmo estar em uma única oração, mas sim no conjunto de duas orações que se complementam. E você já parou para pensar sobre como a posição da oração principal numa frase pode influenciar a maneira como a mensagem é recebida? Algo tão simples quanto onde a oração principal aparece numa frase pode ter um impacto enorme sobre a ênfase e a dramaticidade da ideia. A oração principal, no final, cria uma expectativa, um suspense, que torna a conclusão mais enfática e dramática. Agora, se a oração principal vier logo no começo, temos um resultado diferente. A mensagem pode ser mais clara e direta. Então, como decidir a posição da oração principal num período? Isso depende do efeito que você, como escritor, quer causar. Uma pitada de suspense? Coloque a oração principal no fim. Quer ser mais direto? Comece por ela. Textos que usam muita subordinação tendem a ser mais complexos e exigem uma leitura mais atenta. Como a subordinação permite expressar relações mais variadas e sutis entre as ideias, ela pode ser utilizada para construir argumentos sofisticados, explorar diferenças mais sutis e criar um tom mais formal ou acadêmico. No entanto, é importante lembrar que tanto a coordenação quanto a subordinação têm o seu lugar em todos os tipos de texto. Um equilíbrio adequado entre essas duas estruturas pode dar ao seu texto uma combinação de clareza, fluidez e profundidade. Por isso, o domínio da coordenação e da subordinação é tão importante para a arte da escrita. Depois desse nosso passeio pela gramática, eu espero que você saia com uma visão diferente e mais consciente a respeito dela. Mas eu queria te lembrar que aprender a escrever é muito mais do que dominar as regras gramaticais, muito mais do que conhecer palavras novas ou saber pontuar uma frase. Como bem ensina Otton Moacir Garcia, aprender a escrever é, sobretudo, aprender a pensar. É encontrar ideias e saber concatená-las de maneira eficaz e fluida. Se você quer aprender a escrever, você também vai precisar de ferramentas para gerar ideias e estimular o pensamento. Sem elas, o resultado, o seu texto, pode ser frustrante. Pode resultar em frases desconexas, mal estruturadas ou num monte de palavras se atropelando sem sentido e sem propósito. O ponto central aqui é: palavras não criam ideias. As ideias é que se materializam nas palavras. Claro, um conhecimento básico de gramática é essencial, e eu espero que você tenha percebido isso. Mas muitas falhas graves em textos mal escritos costumam vir de ideias mal concatenadas. Por isso, tão importante quanto aprender gramática e ampliar o seu vocabulário é você aprender a organizar o pensamento, a observar os fatos, a criar e abastecer a mente de ideias. Você precisará da lógica. Ela não vai te dizer exatamente quais ideias você deve ter, mas vai te orientar sobre como concatenar as ideias, como colocá-las em ordem para que a sua mensagem seja clara e eficaz. Por exemplo, entender a importância da consistência das ideias. Se uma afirmação contradiz outra, há um problema. Ou aprender a reconhecer padrões de raciocínio, como a inferência, que nos permite tirar conclusões a partir de um conjunto de fatos. Entender e explicar a relação entre causa e efeito, ou reconhecer falácias, que são erros ou enganos no raciocínio e que parecem plausíveis à primeira vista, mas não resistem a um exame mais detalhado. Ou aprender a hierarquizar as ideias. Lógica, pensamento crítico, probabilidade, correlação e causalidade. Enfim, aprender a escrever exige de você aprender a pensar de forma clara e objetiva. E escrever bem vai te ajudar nisso. E isso, acredite, é um dos maiores tesouros que você pode adquirir. E assim encerramos o vídeo de hoje e essa série sobre a arte da escrita. Espero que as dicas tenham sido úteis e que de agora em diante vocês possam olhar para a gramática de uma forma diferente. A escrita é, antes de tudo, uma arte. E como em todas as artes, o domínio da técnica é fundamental
para que você possa expressar o seu talento de forma mais completa. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curti-lo e compartilhá-lo com os amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações, porque assim você não perde nenhum vídeo. Um grande abraço e até mais.